Antigo Império, na história do Antigo Egito, é o período do terceiro milênio antes de Cristo, que vai do ano 2686 a 2181 antes de Cristo, também conhecido como a Era das Pirâmides ou a Era dos Construtores de Pirâmides, pois inclui a grande parte da quarta dinastia, quando o rei Snéfero aperfeiçoou a arte de construção das pirâmides e foram construídas as grandes pirâmides do platô de Gizé, dos reis Kelps, Kefren e Miquerinos. O Egito alcançou seu primeiro pico de civilização contínua durante o Antigo Império, comumente considerado como o período que vai da terceira à sexta dinastia, entre 2686 e 2181 a.C. Informações da quarta à sexta dinastias do Egito são escassas e os historiadores consideram a história da época como literalmente escrita em pedra e em grande parte arquitetônica, na medida que é através de seus monumentos e suas inscrições que os estudiosos foram capazes de construir uma história. Egiptólogos também incluem a sétima e oitava dinastias no Antigo Império como uma continuação da administração centralizada em Mênfis. Enquanto o Império Antigo foi um período de segurança interna e prosperidade, seguido por um período de desunião e relativo declínio cultural referido pelos egiptólogos como o primeiro interregno ou período intermediário. Durante o Antigo Império, o rei do Egito não era chamado de faraó até o Novo Império. Tornou-se um Deus vivo que governava com poderes absolutos e poderia exigir serviços e a riqueza de seus súditos. Durante o reinado de Djoser, o primeiro faraó da terceira dinastia do Antigo Império, a capital real do Egito foi transferida para Mênfis, onde Djoser estabeleceu sua corte. Uma nova era de construção foi iniciada em Saqqara durante seu reinado. Foi confiada ao arquiteto Imhotep o desenvolvimento do edifício com pedra, a concepção da nova forma arquitetônica, a pirâmide escalonada ou pirâmide de degraus, construída entre 2691 e 2625 a.C. O Antigo Império é talvez conhecido pelo grande número de pirâmides construídas nessa época como locais de sepultamento para os reis do Egito. Por essa razão, o Antigo Império é frequentemente chamado de a Era das Pirâmides, que durou pouco mais de 200 anos. O primeiro rei a ter seu rosto esculpido em pedra foi o faraó Snéfero, que reinou entre 2650 a 2600 a.C. As primeiras representações dos reis egípcios são em pequena escala. Só a partir da terceira dinastia, estátuas foram feitas em tamanho real. Esta cabeça, usando a coroa do Alto Egito, só ultrapassa a escala humana. Foi nesta época que os antigos estados egípcios independentes se tornaram conhecidos como nombos, sob o domínio do faraó. Os antigos governantes foram forçados a assumir o papel de governadores ou trabalhar como cobradores de impostos. Egípcios nessa época adoravam o seu faraó como um deus vivo, acreditando que ele assegurava a inundação anual do Nilo, que era necessário para suas colheitas. As visões egípcias sobre a natureza do tempo durante este período sustentavam que o universo trabalhava em ciclos e o faraó, na terra, trabalhava para assegurar a estabilidade destes ciclos agrícolas. Eles também se assumiam como pessoas especialmente selecionadas. O Antigo Império e o seu poder real alcançaram seu auge sob a quarta dinastia, quando começou o reinado de Snéfero, depois de Djoser. O faraó Snéfero foi o primeiro grande construtor de pirâmides. Encomendou a construção não de uma, mas 3 pirâmides. A primeira, chamada Pirâmide Medium, nomeada pela sua localização no Egito. Snéfero a abandonou depois que o invólucro externo caiu, causando o primeiro desastre arquitetônico da história. A Pirâmide de Medium foi a primeira a ter uma câmara funerária acima do solo. Usando mais pedras do que qualquer outro faraó, ele construiu as 3 pirâmides. A pirâmide agora desmoronada de Medium, a pirâmide curvada de Dashur e a pirâmide vermelha, considerada a primeira pirâmide verdadeira em Dashur Norte, no
No entanto, o completo desenvolvimento do estilo de construção da pirâmide foi alcançado não em Saqqara, mas durante a construção das grandes pirâmides do platô de Gizé. Snéfero foi sucedido por seu filho Khufu, também conhecido por Kelps, que reinou entre 2589 e 2566 a.C., que construiu a grande pirâmide do platô de Gizé. Após a morte de Kelps, seus filhos, Degidefre e Khephren, lutaram intensamente pela sua sucessão. Uma vez vencedor desta contenda, Khephren construiu a segunda pirâmide e a Esfinge de Gizé. Recentes reexaminações de evidências levaram egiptólogos a propor que a Esfinge tenha sido construída por Degidefre como um monumento em homenagem ao seu pai, Kelps. Alternativamente, a Esfinge foi proposta como sendo uma obra de Khephren e do próprio Kelps, evidenciando inúmeras controvérsias sobre qual rosto está esculpido na Esfinge. Durante a sexta dinastia, entre os anos de 2345 a 2181 a.C., o poder do faraó gradualmente foi enfraquecendo em favor dos nomarcas que não pertenciam à família real e seu cargo se tornou hereditário, criando assim dinastias locais em favor em partes independentes da autoridade central do faraó. Sacerdotes também se empoderaram neste período. O controle das inundações do Nilo ainda era objeto das obras de grande dimensão, incluindo especialmente a construção do canal para o lago Moeres, por volta de 2300 a.C., que provavelmente também foi a fonte de água para a necrópole de Gizé séculos depois. Rebeliões internas estabeleceram-se durante o longo reinado do faraó Pepi II, entre 2278 e 2184 a.C., ao final desta dinastia. Após sua morte, pretensos herdeiros guerrearam entre si em lutas sucessivas. O Antigo Egito entrava numa profunda crise política e institucional com a perda do poder central do faraó, o empoderamento dos sacerdotes e os governantes locais, os nomos. Seja qual tenha sido a causa, o colapso do antigo reino ou antigo império foi seguido por décadas de fome e conflitos. Uma importante inscrição no túmulo de Anktifi, um monarca durante o período do primeiro interregno, descreve o estado lamentável do país quando a fome espreitava a terra. O Antigo Império foi um dos períodos mais dinâmicos no desenvolvimento da arte egípcia. Durante esse período, artistas aprenderam a expressar a visão de mundo de sua cultura, criando pela primeira vez imagens e formas que perduraram por gerações. Arquitetos e pedreiros dominaram as técnicas necessárias para construir estruturas monumentais em pedras, como capelas, templos e pirâmides. No platô de Gizé, margem ocidental do rio Nilo, estão as maiores construções da antiguidade. As pirâmides de Gizé, a maior delas construída pelo faraó Kelps da quarta dinastia, também chamado Khufu, que reinou entre o ano de 2696 a 2673 a.C., mede 146 metros de altura e pesa 2,5 milhões de toneladas. Ao lado está a pirâmide de Khephren, faraó que reinou entre 2665 até o ano de 2609 a.C. Segundo a tradição, Khephren seria filho do faraó Kelps, e a Esfinge, a guardiã das pirâmides, teria o rosto do faraó Khephren. A menor delas é de Niquelinos, que reinou entre 2520 e 2472 a.C. Até hoje, as pirâmides são um grande mistério da humanidade. Médio Império.
Nos séculos finais do Antigo Império, o Egito sofreu com várias adversidades que prejudicaram diretamente a manutenção de um governo centralizado, a diminuição do ciclo das cheias do rio Nilo e a consequente disseminação de doenças e a falta de mantimentos no interior daquela sociedade estabeleceram acirramento de várias tensões. A população passou a se rebelar contra o próprio Estado e os monarcas apoiaram a volta de um sistema político descentralizado. Entre os anos de 2300 e 2000 a.C., a ruína econômica e as contendas internas possibilitaram a invasão de povos vindos da Ásia que se estabeleceram no delta do Nilo, região norte do Egito. Somente nas últimas décadas do século 21 a.C., os egípcios reassumiram o total controle de seu território graças à atuação militar do faraó Mentuhotep II, que também teve que enfrentar resistência dos monarcas ao seu projeto de ressurgimento do Estado centralizado. Com o retorno do faraó, o sistema de servidão coletiva voltou mais uma vez a vigorar e, desta forma, permitiu a construção de grandes canais de irrigação e o surgimento de outros pontos de exploração agrícola. Para garantir a estabilidade política, o Estado passou a aceitar ingresso de membros de camadas sociais inferiores na formação de um poderoso exército. Não por acaso, os egípcios conquistaram nesse período as regiões da Núbia e da Palestina, onde encontraram grandes minas de ouro e cobre. Ao longo dos anos, a prosperidade material alcançada ao longo do Médio Império fez com que diferenças sociais fossem cada vez mais agudas. A formação de uma restrita classe privilegiada motivou várias comunidades camponesas a seguir os ditames formulados pelo poder central. Mais uma vez, os nobres passaram a reivindicar maior autonomia política e as contendas fragilizaram o opulento governo centralizado nas mãos do faraó. Entre 1800 e 1700 a.C., algumas tribos hebraicas adentraram ao território egípcio em busca de melhores condições de vida. Na época, o severo clima árido da região da Palestina motivou o deslocamento da civilização hebraica para o interior do Egito. Contudo, o evento que desestabilizou o governo egípcio foi a invasão militar estabelecida pelos Hyksos, povo asiático que contava com uma tecnologia de guerra que preservou sua dominação no delta do Nilo entre os anos de 1750 e 1580 a.C. E então, gostou do nosso vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, clica no sininho abaixo, inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente os vídeos exclusivos do nosso canal. Críticas e sugestões são bem-vindas para engrandecimento e aperfeiçoamento do nosso canal. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.